Boa noite! Você sabe a importância do ferro nas fases de vida? Em todas as fases de vida? Esse é um micronutriente extremamente importante e a falta dele gera consequências que pode, ser passado de gerações em gerações, sabia disso? Fica aqui com a gente que nessa live nós vamos abordar um pouco mais sobre esse assunto. O ferro é muito importante, gente. Posso dizer que é o micronutriente mais importante, se for classificar aí. E hoje nós vamos conversar. Tem muita coisa para falar sobre o ferro. Olha, dava até mais de uma live se vocês querem saber, viu? Eu vou só encaminhar essa live para minhas pacientes, para as minhas queridas que estão nos grupinhos. Nós temos um chat de buscante para você que está buscando a gestação. Vou encaminhar para esse chat. Nós temos um chat de gestante para você que está gestante, independente de ser paciente ou não. Você pode entrar nesse chat, o link está lá na bio, só você entrar. E nós temos também um chat para quem já fez o nosso curso de introdução alimentar. Temos esses 3 chats, os links estão lá na bio e assim você fica sabendo de todas as novidades e acompanha a gente bem de pertinho. Vamos começar então. Já enviei lá nos grupinhos para o pessoal acessar e hoje nós temos uma convidada muito especial, é a doutora Mariane Marcondes. Ela vai se apresentar para vocês. E quem tá aqui vai encaminhando essa live ali, no aviãozinho, você encaminha essa live, que ela é muito importante, pode ajudar aí a sua amiga que também tem dúvida em relação ao metabolismo do ferro. Hoje é aprendizado. Deixa eu já chamar a Mari. Doutora Mariane marcou. Nós vamos conversar. Vamos ver se ela entrou. Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo, um prazer estar por aqui hoje. Ai, prazer é nosso, que felicidade! Quando eu falei com a doutora, falei, vamos fazer umas lives juntas? Ela, ai, vamos combinar alguns temas. Eu falei, ai, que bom, levar É, conhecimento, né? muito bom, né? Trazer conhecimentos, as redes sociais aí pro bem, né? Ajuda demais, né? Queria que você se apresentasse um pouquinho, doutora, pra gente. Eu sou a doutora Mariane Marcondes, sou formada em medicina faz 5 anos, fiz pós-graduação na área de nutrologia, mais voltado para medicina integrativa, né? Fiz curso de biorressonância, vários cursos aí dentro da integrativa, modulação intestinal e tenho uma trajetória aí também não só na nutrologia, mas também na medicina de família. Então, atendo desde crianças, bebês até idosos. Ai, que gostoso. Várias fases de vida aí, né? Sim. Que bom. Parabéns pelo trabalho, né? Eu tenho postado aqui um pouquinho do teu trabalho, né? Fomos aí, fizemos a biorressonância do Yuri, as meninas super se interessaram, adoraram, acharam muito legal. E assim, o legal é que a gente fala a mesma língua, né, doutora? Isso é muito gostoso de trabalhar, né? Com certeza, faz toda a diferença quando a gente tem essa parceria, né? A gente pode indicar e saber que a outra pessoa vai dar seguimento, né, naquilo que a gente acredita, não só acredita, né, mas estudo, a gente tem embasamento, né, para tudo que a gente está fazendo, falando, né? É verdade, muito legal. Eu vou me apresentar também, porque às vezes vai ficar no Instagram da doutora também, a luz aqui tá piscando, não sei por quê, mas dá tudo certo. Eu sou nutricionista Jaqueline Jeremias, formada em nutrição, né? Ixi, caiu, gente. Será que a gente vai ter que começar de novo? Não é? Será que a gente vai precisar
começar de novo. Caiu, né? O meu ainda tá ativo aí pra vocês? Como que tá? Por um filtrozinho pra melhorar a cara. Caiu, né? Ah lá, a Mari tá voltando. Caiu? Apertei aqui e saiu. Sem problemas, às vezes acontece mesmo. Eu estava me apresentando, né? Eu sou nutricionista, Jaqueline Jeremias. Hoje eu cuido da área da fertilidade, a maternidade, então, da tentante, né? Que eu chamo de buscante, da gestante, depois da introdução alimentar desse bebezinho. Então, eu fico limitada nessa área, nessa fase de vida. É isso que eu tenho feito atualmente, é o que eu quero fazer pro resto da vida, se Deus quiser, né? Então, essa é a minha apresentação, e daí nós nos encontramos, né, Mari, assim, tratando dessas buscantes, dessas gestantes, muitas vezes, como nutricionista, eu tenho até onde chegar, não posso passar daquele limite, né, em algumas prescrições, e daí eu conto muito com a ajuda da doutora Mariane, ela tem me ajudado bastante, tem ajudado as minhas pacientes, né, a vários pontos que a gente precisa aí de um médico em conjunto. Então, eu indico mesmo que vocês conheçam o trabalho dela, porque ela está sempre disposta aí a agregar nesse tratamento e tem sido bênção, né, Mari? Tem. Muito legal, né? Quando a gente precisa de uma suplementação injetável, algum Sim, pedido de exame, algumas tentantes que a gente precisa regular a parte hormonal, né? Então tem bastante é coisa que eu e a verdade. Jaque a gente trabalha em conjunto. Que legal. E assim, gente, sabe? Porque a gente podia até começar falando um pouco disso, né? Hoje eu vou falar um pouco da nutrição, né? A doutora fala um pouco da parte de medicina, né? Não é que tem o certo e o errado, né? É que tem linhas que a gente estuda de uma forma diferente, que a gente fala da linha integrativa, da nutrição funcional, acaba partindo para um outro lado onde a gente consegue integrar, né, a nutricionista com o médico, né, com o nutrólogo e vai integrando pessoas na equipe, porque todos falam assim, quando a gente fala da mesma língua, é que a gente consegue analisar da mesma forma os exames laboratoriais, né? Hoje a gente sabe que analisar os exames laboratoriais apenas pelo valor de referência já ficou bem ultrapassado, porque hoje trabalhamos com prevenção e não apenas com tratamento. Então, isso que acaba sendo difícil, por isso que a gente precisa ter um médico da linha integrativa que nos ajude, né, a trabalhar e o paciente entender, porque senão o paciente vai no médico, o médico fala é isso, no outro médico, o médico fala é aquilo. Quem já passou por isso aí? Com certeza. Não é mesmo? E daí não é o certo e errado, né? São linhas de atendimento diferenciado. E hoje a medicina integrativa, né, tem abordado a prevenção. Não se espera ficar doente, já se previne antes, já vai cuidando, já vai tratando antes de vir uma doença instalada, já começa a tratar. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que é minha paciente e paciente da doutora junto, né? Eu tava comentando com a doutora. E ela chegou, passou comigo, a gente desconfiou de uma coisa, chegou na doutora, né, de Hashimoto, a doutora desconfiou, confirmou, pediu um ultrassom, Isso. e então, assim, os anticorpos dessa pessoa não tá extremamente alto, mas já é o início da doença. Nós precisamos esperar, né, essa doença estar tão ativa que altere TSH. Às vezes não precisa esperar, o ideal é que não se precise esperar. Então, nós trabalhamos com a prevenção. Sim. Intervém bem antes, né? Ela nem tinha alteração ainda de função da tireoide, mas já tem aí uma doença autoimune que tem muitas formas da gente brecar aí esse avanço. Que legal, ótimo. E hoje o nosso tema escolhido, né? Sim, Não poderia ser outro, assim, na minha prática clínica eu vejo, assim, é uma deficiência em grande parte das mulheres, que hoje eu atendo só mulheres. Como que é, doutora, aí?
eu vejo que é uma queixa assim bem básica do consultório, né? Na prática clínica, eu lembro que no meu início de carreira eu não tinha o hábito de pedir exame de ferritina. Ficava muito preso, né, ao hemograma lá. Então a gente vê hemoglobina, tá acima de 12, tá ótimo, né? Mas não é bem por aí. A gente sabe que a deficiência de ferro, ela vem muito antes da alteração de hemoglobina, né? Então, se a gente não tem ferro, não tem como a gente produzir hemoglobina. Se a gente não tem hemoglobina, ela que é responsável por distribuir o oxigênio do nosso corpo. Então, quantas queixas a gente tem aí, né? Tem paciente que às vezes chega até com dor no peito, falta de ar, dor nas pernas, né? Nossa. E é da anemia, né? Mulher, muito queda de cabelo, unhas mais frágeis, né? Também. Exatamente. E o que eu costumo pegar aqui, né, é gestante que tá assim, na terceira gestação, né? Gestou, amamentou, daí logo em seguida engravidou novamente, né? E gestou de novo, e assim, às vezes tá na segunda, terceira gestação, e assim, a ferritina, que é o estoque de ferro, que nós vamos conversar bastante hoje, lá embaixo. E essa mulher super indisposta, cansada, se arrastando. Esses dias eu peguei uma até, falei com vocês na sexta-feira, postei nos stories. Ela falou: Eu me sinto uma morta-viva. E eu vou falar um pouco da minha vivência com o ferro, né? O que aconteceu comigo? Quando eu engravidei do Yuri, eu nunca fui assim tanto de consumo de carne vermelha, essas coisas, né? E na gestação, eu ainda não tinha essa prática há 7 anos atrás. De, igual a doutora falou, né? De dosar ferritina, e às vezes dosava, chegou até dosar, mas eu não sabia interpretar, né? Interpretar ali, só olhava, né? No hemograma. E hoje eu olhando, outro dia até postei, né? Só chorando, olhando meus exames de grávida. Muito triste, né? E então, assim, eu passei uma gestação. Lembro que no final da gestação, até foi se falado que eu estava quase entrando numa anemia, mas pelo hemograma mesmo e que eu precisava me esforçar mais. Eu lembro até minha mãe veio pra cá, me ajudou. Daí faz assim, feijão, põe beterraba, essas coisas que nós vamos falar que é mito. E mesmo assim eu acabei a gestação me arrastando. E depois que eu ganhei o Yuri, o puerpério foi muito difícil. E o puerpério é difícil, que é depois que o neném nasce, né? Mas assim, não é para ser tão terrível como tem sido de muitas mulheres. E por conta que nós entramos para um puerpério anêmica. Como que faz? Não é, doutora? Imagine, tudo novo, rotina nova, sem dormir, tendo que ter energia para amamentar, que suga demais energia e você anêmica. A minha ferritina no puerpério, assim, estava no chinelo, no chinelo. Eu lembro que um dia eu fui no supermercado, o Junior ficou com o Yuri, eu fui no supermercado e eu tinha que pegar um produto assim embaixo, isso me marcou muito, na prateleira bem embaixo, assim. E eu cogitei deitar no chão do supermercado. Mas assim, gente, é cômico, mas eu ia fazer isso porque eu falei, se eu deitar aqui, eu tava assim, esgotada. Não era só do puerpério, era da falta de ferro também, né? E hoje eu tenho visto muito isso, que as mulheres que têm uma gestação com a ferritina mais em ordem, que é o estoque de ferro, elas têm puerpérios menos difíceis. Não vou falar que não é difícil, mas é menos difícil, né? E aí a puérpera, assim, fica esgotada, sem disposição nenhuma, o cabelo não cai, ele despenca, não adianta você tomar toda a vitamina do mundo, daí te falam, puerpério cai cabelo mesmo. Nem sempre é para cair cabelo, né? Vai cair um pouco, mas não despencar como tem despencado. As mulheres estão ficando careca. Então, gente, é algo que eu vivi e que hoje, quando eu vejo outras mulheres passando, é dolorido de ver. Então, por isso é muito importante a gente trabalhar e falar um pouco mais sobre ferro. Hoje nós vamos ter essa conversa. Algo mais para acrescentar? Vamos entrar, doutora, na importância do ferro aí. Não vamos entrar para a importância.
A gente Vamos vai em. falando. Ótimo. Ó, a importância, a doutora falou da oxigenação. Gente, quando fala que o ferro é importante para o oxigênio, eu acho que assim, É vital, né? essencial. É essencial, né? E ele participa assim da produção de enzimas, ele é muito importante na detoxificação. Eu vejo muito isso aqui com as minhas buscantes. Buscante que não consegue fazer desintoxicar os metais pesados, alumínio, chumbo, que tem muito metal pesado, que não soa, buscante que não soa, não consegue fazer essa eliminação. Você vai olhar a ferritina, que é o estoque de ferro, está extremamente baixo. Então, ele faz parte da desintoxicação. Ele também pode ser confundido, uma coisa que eu queria falar, é com depressão, doutora. Já Sim. percebeu? A pessoa fica desanimada, né? Totalmente desanimada, né? A imunidade dela fica mais baixa também, Verdade. né? E uma coisa que é até interessante, que muita gente tem e não sabe que pode estar relacionada, é a síndrome das pernas inquietas. Ah, que legal! Então, às vezes você tá lá parado e sempre tá com aquela perna balançando, deita, tá com a perna balançando, tem a ver também com a anemia ferropriva, né? Perversão do apetite, então querer comer coisas até inusitadas, né? Que a gente fala, tem muito a ver também. Tem gente que come reboco da parede, que É, quer, né, que quer pôr chave na boca, é, come concreto. é, isso mesmo. Olha só. Então, gente, é extremamente importante, tá? E assim, para as gestantes, eu gosto muito de falar da importância para a formação cerebral do bebezinho. Muito Sim. importante, tá? Para a formação do cérebro ali. Hoje a gente sabe que a deficiência de ferro reduz até em 10 pontos o QI cerebral desse bebê que vai nascer. É, lembrando, né? Você falou a questão cerebral, né? Não é o ferro, né, mas o ácido fólico, né, que a gente lembrando que é muito importante que a gente tem mudado, né, para a prescrição do metilfolato, que é a forma ativa, porque tem muitas mulheres que têm deficiência na enzima da conversão do ácido fólico para o metilfolato. E a gente sabe que está estritamente ligado à formação de tubo neural e até prevenção de um autismo, né? Então, para você que trabalha com tentantes, né, é uma coisa que você já introduz na tentante, antes mesmo dela engravidar, né? O mais precoce que introduz esse metilfolato aí é essencial. E assim, muitas engravidando sem estar experimentando nada antes, né? Sim. Desesperador. É Então é desesperador. muito legal esse acompanhamento que você faz até do pré-gestação, né? É. Muitas vezes a gente nota que procura seu atendimento mulheres que têm alguma, né, comorbidade, dificuldade para engravidar, mas o ideal seriam todas as mulheres que querem engravidar, né, procurar atendimento, porque faz toda a diferença, né, na gestação toda, no puerpério e para o bebê, né, que entra na questão dos 1.000 dias, então é essencial. Legal. Os 1.000 dias, gente, que a doutora comentou, é a gestação inteira até os 2 aninhos do bebê, né, doutora? Sim, isso mesmo. Olha que legal. E isso aí é a formação desse ser humano, é a fase mais importante para a formação desse ser humano e que vai determinar a saúde e a doença da vida dele inteira. Faz bastante diferença. É muito forte mesmo pensar, né? Muito forte, muito forte. E hoje eu atendi uma paciente, né? Ela foi a primeira vez e ela ficou 4 anos se preparando para engravidar. Eu falei, nossa, você ficou então 4 anos tentando engravidar? Ela falou, não, eu fiquei 4 anos me preparando, sem tentar. Que legal. Interessante. Achei muito legal, porque a gente se prepara para tudo nessa vida, mas para engravidar o pessoal acha que é assim, nos 3 últimos meses. É, verdade. E nem sempre é, né? E assim, a realidade então encontrada, que é o segundo tópico que nós iremos abordar, é bem diferente do que a gente gostaria, né? Pacientes que já passaram em vários profissionais e estão
com muitas queixas, né? Com muitos sintomas e ainda não foi identificado que é por falta de ferro, né, doutora? Sim, com certeza, porque entra mais uma vez, né, naquele ponto que você ressaltou, a questão de olhar só para aquele valor de referência, né, do laboratório, né, que pegando num estudo, né, engloba pessoas mais doentes do que saudáveis, e a gente quer trazer a níveis ótimos, né? Então, a ferritina, pela referência, geralmente é a partir de 12, né? E nós consideramos 75 a normalidade para nós. E é sempre bom deixar essa margem, porque vai ter o consumo, né, pelo feto durante a gestação, e pensar, né, que depois nesse puerpério, né, logo que ganha o bebê, sendo por cesárea ou parto normal, também tem uma perda de sangue importante, né? Então, o que que acontece? As mulheres muitas vezes vêm de um histórico de menstruação com grande fluxo, né? Tem mulheres que têm mioma ou síndrome do ovário policístico e tem essa irregularidade menstrual, né? Então, na mulher, uma das principais causas, né, é essa perda de sangue pela menstruação, né? Também em casos de obesidade, pacientes pós-bariátricos, que é uma realidade muito comum, essa absorção está diminuída. A gente tem paciente vegetariano, vegano, né? Então, são diversas as causas. Gastrite, tem muita gente com gastrite, diminui essa absorção. Então, às vezes, a pessoa até se alimenta, né? Que a Jaque com certeza vai falar as fontes aí do ferro. Ela se alimenta, mas não tem uma absorção adequada, né? Então, enfim, de B12 também, né? Porque a gente está falando hoje da anemia pela carência de ferro, mas também tem outros tipos de anemia pela deficiência de B12. Tem também as talassemias, né? Que são genética. Então, a gente está falando hoje mais voltada para a questão do ferro mesmo. É um universo enorme, né? E antigamente a gente falava assim: você é o que você come. Hoje já mudou um pouco, né? Que nem a doutora comentou sobre isso, citou. Você não é o que você come, você é o que você come e o que você absorve. Nem sempre comer é suficiente, Sim, né? Nesse caso, a pessoa não está absorvendo bem, exatamente. né? E acontece, né? Sim. Acontece ela não conseguir fazer a quebra dessa proteína. Tem pessoa que não tem boa digestão e a hora que você vai recomendar mais proteína, a pessoa não consegue na dieta, né? Além da vitamina C, né? Que facilita também a absorção do ferro, né? Eu, nesse cenário da nutrologia, eu costumo também dosar a vitamina C. E a gente vê níveis, assim, negativos de vitamina C, né, Jaque? Inexistente. Inexistente. É triste, viu, gente? E assim, falando um pouco então das fontes que a doutora comentou, as fontes alimentares de ferro, principalmente as fontes vegetais, tá? As fontes animais, porque as vegetais têm até o ferro, mas a dificuldade maior de absorver. Vamos falar primeiro das fontes animais. Animais é carne, frango, peixe, ovo, né? Tudo que vem do animal aí é onde mais tem ferro, principalmente nas carnes vermelhas, nas vísceras, fígado, coração, moela. Então, o que você puder comer dessas vísceras que hoje em dia ninguém mais gosta. Eu vejo na hora que faz aqui o recordatório alimentar, né? Eu falo, e aí? Fígado, coração, moela? Ai, não, não gosto. Deus me livre, né? Se perdeu isso, infelizmente, né, doutora? Sim, E com daí certeza. E a gema do ovo, né? A maior parte do ferro tá Hum, na gema do ovo. E tem gente que às vezes elimina ela, faz só com a clara, ou um ovo sendo duas claras, né? Também, né? tira, né, por meio da gordura, né? Sim. Não é assim não, né, gente? Tem que utilizar sim, tá? E em relação às fontes vegetais, daí nós temos as folhas verdes escuras, as leguminosas, que são os feijões, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, vagem. As fontes vegetais, que é o ferro não N, a gente precisa sempre consumir com uma fonte de vitamina C, como a doutora falou. Então, tempera com limão, né?
Aí, ou depois come uma laranja. Uma coisa que tem muita vitamina C que a gente não sabe é o pimentão. Então, tem várias fontes de vitamina C que você pode estar agregando aí. Lembrando que eu tenho visto, né, a baixa de vitamina C como a falta das pessoas consumirem, doutora, coisa crua. Eu vou perguntar quanto de coisa crua você come ao dia? Praticamente nada. Porque uma vez que você fez um tratamento térmico, esquentou, perdeu a vitamina C. Sim, com Então, certeza. retornar a isso, né? Comer coisas cruas, a frutas, né? A verduras, acaba que é deixado de lado. Então, essa é a grande estratégia, consumir mais proteína. A dieta do brasileiro é pobre em proteína, que são as carnes, frango, peixe, ovos, né? E é muito rica em carboidrato. Então, o grande segredo é aumentar a proteína, hein? Dessas fontes e aumentar a vitamina C também, que é tudo que é cru aí, Isso. certo? E uma coisa que também é importante a gente falar é que isso a gente tem visto desde os bebezinhos, infelizmente, né? Eu queria falar sobre isso, que quando a gente tem uma mãe com pouco ferro, com estoque baixo de ferro, esse bebê também vai nascer com estoque baixo de ferro. Porque quem forma o estoque de ferro desse bebê é a mãe, enquanto ela Sim. está gestando, né? Então, o que temos encontrado é criança, bebê nascendo anêmico e muita criança anêmica, infelizmente. Quando a mãe não acaba a gestação anêmica, porque tem aquela falsa frase, né? Aquela frase que se falava muito, que ainda eu ouço falar, infelizmente. A gravidez existe uma anemia fisiológica. Na gravidez existe uma hemodiluição. Tudo bem, pode até existir, mas é preciso chegar a uma anemia? Deixar de tratar porque existe uma hemodiluição? Não, vamos tratar. Então, se a mãe finalizou a gestação com uma feitina de 8, esse bebê vai nascer com uma feitina próxima de 8, né? E, então, é muito importante a mãe ter o estoque de ferro adequado. Quando a gente fala em gestação, eu gosto de falar para as pacientes que a gente tem uma requisição de ferro perto de 20 semanas, de estoque de ferro perto de 20 semanas, que é ali na hora que começa a hipertrofia fetal, e depois que já tirou esse estoque, que muitas vezes a mãe nem tinha, com 28 semanas faz uma requisição novamente para formar cérebro. E daí já não tem nem da primeira, imagina para ter para segunda. Por isso que tá faltando tanto e por conta, né? Disso a gente tem visto tanto autismo crescendo também, é uma das causas, infelizmente. Então essas duas fases ela vai requisitar ferro, puxar o estoque e depois lá no puerpério também. E para finalizar, passar para a doutora, eu gosto de falar uma coisa tão simples, mas quem estiver ouvindo, o clampeamento tardio do cordão. Porque se você deixar esse cordão aí pulsando por mais tempo, na hora que você ganhar o bebê, você consegue passar mais ferro ainda para esse bebê. Fazer o clampeamento tardio faz muita diferença para o nível de ferro que seu bebê vai nascer. Alguma coisa a acrescentar, doutora, nessa parte? Acho que você falou bem completo. Das fontes alimentares. É isso que a doutora tem visto no consultório em relação ao consumo? Dieta com baixa proteína também? Baixa proteína, baixa verdura, é assim, 80% do cardápio é carboidrato, né? E É. quando entra a vitamina C, a pessoa fala, ai, toma um suco de laranja, tirando toda a fibra, né, que tem da fruta, né? Então, é complicado, né? Os vegetais verdes escuros, às vezes eu vejo até uma seletividade alimentar no adulto. Muitas vezes come verdura, mas assim, a minha verdura é alface e tomate. Não que não seja bom, né? Mas a gente sabe que o alface comparado a uma couve, um brócolis, é muito mais pobre, né? Em nutrientes. Então, quando as pessoas ingerem vegetais, não tem muita variedade. Então, eu falo que é um desafio mesmo. Às vezes eu falo assim, mas você não gosta? Às vezes é adulto e não comeu algumas, não, nem experimentou todas as variedades de vegetais, né? É algo assim bem cultural também, né? Então, às vezes eu até pego mais pesado
suplementação em cápsulas, porque a pessoa tem dificuldade, às vezes, de comer através do alimento, né? Sim. Isso começa desde pequeno, né, gente? A gente tem que Sim, ensinar desde produção. pequenininho, né? Começa na introdução alimentar, por isso que eu bato tanto nessa tecla, é tão importante, né? Sim. Ô, doutor, então fala pra gente, para ficar bem claro, sobre o diagnóstico aí da falta de ferro. Então, para deixar bem explicadinho pro pessoal como que a gente olha. Então, vamos lá, né? Então, primeira coisa, queixa do paciente. Então, igual eu falei, muita fadiga, que é uma queixa importante, queda de cabelo, falta de ar, o paciente às vezes vem com dor no peito, né? Dor em membros inferiores, unhas bastante frágeis, né? Aí a gente vai para a parte do exame físico, né? Então, o que as pessoas mais sabem é a questão da palidez cutânea, né? Da esclera aqui mais descorada, né? A conjuntiva mais descorada. A gente pode ver até uma coisa que a gente fala unha em colher, a quelite angular, que é aquelas fissuras, machucadinho aqui no canto da boca, também é um sinal de anemia, tá? Então tem essa parte do exame físico e depois a gente vai para o exame laboratorial, né? Então, basicamente, todo mundo conhece é o hemograma, né? Então, a hemoglobina eu gosto sempre que fique acima de 13, seria o perfeito, né? A partir de 12 já é aceitável e nas crianças é a partir de 11, né? Vendo também a questão do hematócrito, né? Pelo menos 33%, né? E a gente analisa também os outros fatores, CHCM, VCM, né? Que geralmente na anemia ferropriva vai vir hipocrômica, né? E microcítica, que a gente fala. E aí a gente pedia aquele perfil do ferro, que como eu disse, primeiro gera uma deficiência de ferro e de ferritina para depois alterar a hemoglobina, né? Então a gente vai pedir o ferro, a ferritina, né, que é a reserva desse ferro, e eu costumo pedir também a capacidade de ligação do ferro e índice de saturação da transferrina. Por quê? Na ferritina, a gente pode ter valores elevados e não significa que a pessoa não está com anemia. Por quê? Em casos de inflamação, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? Às vezes estágios pós-infecção, uma pós-dengue, um pós-covid, essa ferritina dispara como reação de uma inflamação. Então, a gente vai detectar anemia pelo índice de saturação da transferrina, que tem que estar pelo menos 20%. Então, às vezes eu pego paciente com ferritina estourando lá de 400, mas com índice de saturação de 15%. Então, é bem vasto o que a gente tem que analisar, né? E aí depois para partir para prescrição que a gente vai entrar nesses detalhes. Quando ser via oral, quando ser injetável, né? Tem mais esse ponto também. Ô, doutora, então, não olhar só pelo hemograma e, assim, só pedir o ferro estando bom, não é suficiente, então. Não, é suficiente. A ferritina, que é o estoque de ferro. Isso mesmo. Ficou claro, né, gente? Porque senão eu chego com vocês aqui, vocês chegam com ferro pra mim, eu falo assim, ai, ferro pra mim não significa nada. Sim. Significa só o uso do dia, né? Legal ter ali, mas assim, eu preciso da ferritina. Sim. E mais ainda esse índice de saturação, viu, Jaque? Porque Sei, lembra dos pacientes inflamados. Então, eu fui acrescentando no meu exame. Então, como para todos os pacientes, porque o índice de anemia tá mais alto do que a gente imagina. Sim. E tem muita gente inflamada, né? Então, a saturação de transferrina muitas vezes é ali que vai estar o diagnóstico, né? Isso, exatamente. Eu, como nutricionista, eu não posso dar diagnóstico, mas a gente fala, olha, eu acho que tá faltando ferro aqui, vamos trabalhar na dieta, e se você puder ir numa nutróloga que te fale, é isso que eu tenho feito, e passado vocês para Mari, tá? Para a doutora Mariane, por conta que o diagnóstico não é comigo, mas a gente consegue identificar ali que tá faltando alguma coisa, daí ela que vai fazer essa análise completa, como ela falou, que a gente tá aprendendo tanto aqui, né? E então, doutora, a quantidade de pessoas
com esses exames aí positivos, né, realmente com o diagnóstico de falta de ferro é imensa. Só Sim. que a quantidade de pessoas com um tratamento que não tem resultado, por exemplo, vou falar de paciente que eu atendi hoje. Eu tive paciente que eu atendi hoje que eu falei assim: você nunca teve um estoque de ferro bom. Porque a gente analisa os exames desde lá do que ela tiver. Que ela mandar, eu Uhum. faço análise, eu planilho e faço análise. Eu falo, você nunca teve um estoque de ferro bom. Isso tem acontecido com a mulher. Por quê? Mas eu tenho Nutri, eu suplemento a vida inteira. E aí, o que, que tem acontecido? Que tá acontecendo com os tratamentos? Não estão sendo eficientes, doutora? Então, além da gente identificar no exame, a gente tem que ir mais uma vez para a questão das causas. Então, assim, tem gastrite, é um paciente pós-bariátrico, é um doente renal crônico, tem doença hepática crônica, já fez alguma vez endoscopia, colonoscopia, pode ter uma úlcera gástrica, pode ter perda, né, de sangramento via intestinal, né? Muitas vezes até hemorroida, a questão da menstruação excessiva, né? Então, assim, as causas são as mais diversas. E também a doença celíaca, que a gente não pode esquecer. É uma das causas também de ferritina baixa. Alguns pacientes com Hashimoto a gente observa também. Então, é uma anemia, né, por doença crônica, acontece muito. Anemia por doença crônica associada a essa anemia ferropriva aí, né? E aí vê as associações, né? Esse paciente está usando via oral, não está com uma absorção legal, e o que, que acontece? Às vezes usa o via oral, que geralmente é prescrito, né? O sulfato ferroso, né? E esses pacientes reclamam muito de intolerância gástrica. Então, assim, náusea, vômitos, tem pacientes que já são constipados, já são ressecados, fica mais ressecado ainda com a questão do ferro via oral. Então, eu vejo que a adesão costuma ser baixa, né? Com a questão do ferro via oral por essa intolerância. E às vezes toma e pela dificuldade, mais uma vez, né, de absorção, né? Até pela questão que a gente fala muito da disbiose, né? Então, o paciente não consegue absorver esse ferro e aí mantém aí nesse platô. É onde a gente indica muito a questão da suplementação injetável, né? Sim. Porque não resolve, gente. Muitas vezes o Vioral tá ali, ó, não tá fazendo nem cócega. Eu falo, Sim, mas eu tô no Vioral. Mas, gente, tá fazendo diferença? Mede sim, novamente para você ver se fez diferença. É raríssimo a gente conseguir, né? Na gestação, eu falo que é impossível subir com sim. o Vioral. Pelo que eu tenho visto, não sobe com o Vioral. É muito difícil subir com o Vioral. Outras fases de vida até sobe, mas, gente, quando já tá muito lá embaixo, suplementação via oral de ferro não vai ser suficiente. E a alimentação, então, não se fale. Ai, tô com anemia, vou suprir com a alimentação. Né? Você vai manter, mas E aí a suprir. gente percebe que na gestação, né, justamente, né, o que a Jaque falou, o bebê depende totalmente dos nutrientes da mãe, né? Então, ela consome, vamos supor, o ferro por dois, vamos se dizer. Então, a gente tem por experiência clínica, né, o tanto que a gestante teria que tomar desse ferro para que ela tivesse um aumento satisfatório, teria muitas queixas, né, Jaque? Ela já é uma paciente que tem náusea por si só, pela questão gestacional, né? E ela fica pior ainda nessa questão da administração do ferro. Então, assim, vai tomar no máximo dois sulfato ferroso por dia, né? A gente até tenta pôr o ferro quelato, que é um pouco mais tolerável, mas aí a gente dosa o exame de controle e a gente percebe que não sobe, E eu percebo infelizmente. também, é o que a doutora falou, vai aumentando cada vez mais. Olha, paciente que está totalmente constipada, porque foi colocado duas, três vezes no dia um tipo de ferro de uma qualidade muito ruim, e não está subindo e só está constipando, né? Sim. E aí tá piorando todo o quadro, né? E ela constipa e todos os outros nutrientes polivitamínicos que ela tá tomando para a gestação dela, ela não tá absorvendo porque ela tá constipada. Então vai virando uma bola de neve, né, Jaque?
Aí você É já quer que triste. entra nesse tópico da questão do Fica à injetável, vontade, pode falar. né? Então, o que a gente mais conhece aí, né, é o sacarato de hidróxido férrico, né, que é o famoso Noripurum ou Ferropurum, né, que a gente teve problemas um pouco nos estoques, né? Às vezes a gente não encontra em todas as farmácias, né, porque é uma medicação que fica refrigerada, né? É a E mesma a gente coisa, tem também doutora? é a mesma Os... coisa, né? É o mesmo sal, só o nome comercial mesmo, mas faz o mesmo efeito. E Tá. também a gente tem o Ferrinject, né? Que a gente geralmente, que é a aplicação única, e qual que é a equivalência? Uma aplicação do Ferrinject equivale a cinco ampolas, né? Do Noripurum. Então, vai muito da comodidade aí do paciente, né? Em parceria aí com a Jaque, eu atendo umas pacientes dela de fora. Então, por exemplo, São Paulo, né? Como é uma medicação que tem que ser tomada em pronto-socorro ou num posto de saúde ou algumas clínicas como a minha que administra, né? Ferro. Então, tem paciente que fala, eu não quero ficar me deslocando, né? Até um pronto atendimento para administração desse ferro. Então, eu já quero um de dosagem única, né? Porque Único, porém, o, ainda a questão do custo, né? Que ele é bem mais porque alto que o o primeiro Noripurum. que a doutora falou são várias doses. É isso, Isso. doutora? É porque tem uma dosagem máxima, né? Por Hum, administração, né? tá, Então, pode, no máximo, 2 ampolas por aplicação, tá. né? E no máximo 2 vezes por semana. Então, eu costumo fazer ou uma ampola 2 vezes por semana, ou 2 ampolas uma vez por semana, né? Tudo vai depender dos níveis de ferritina, né? Da tolerância do paciente, né? E tem muitas pessoas que têm medo, falam, ah, mas se eu tiver uma reação alérgica, né? Uma anafilaxia, porque é um medo da Hum, pessoa que vai fazer um injetável, né? Pela minha sim. experiência, não tive problema com nenhum paciente até hoje, tá? De ter intolerância. Por isso que a gente fala que corre bem lento, né? Já vê se tem alguma reação inicial para depois abrir mais um pouquinho essa infusão, né? Mas sem pressa, geralmente de 40 minutos a 1 hora, né? A gente pede justamente para não ter nenhum mal-estar e geralmente é bem tranquilo e assim, o relato que a gente tem desde a primeira administração é que a pessoa já sente um up, uma melhora, né, dessa fadiga, dessa disposição, assim, porque a absorção é total, vamos se dizer, né, praticamente 100%, né. Parece que a vida tá voltando pro corpo. Exatamente. Eu tive essa experiência ano passado, né, por conta, né, de menstruação excessiva. Por exemplo, minha hemoglobina era de 13,7. Então, excelente. Sim. Quanto estava minha ferritina? 12%. Nossa! Sonolência, fadiga, cabelo caindo. Eu falei, esse cabelo caindo não é só da minha tireoide, não. Fui ver minha ferritina lá embaixo. E para tireoide também é essencial, né? Hum, Quem não hum, sabe, quem tem hipotiroidismo, né? hum. Conversão T4, T3, uma das coisas essenciais é o ferro aí para essa conversão. Ô, doutora, eu tenho visto muito isso, porque às vezes o TSH não tá legal, né? E a gente precisa de um TSH legal para buscante, para gestante. E às vezes assim eu falo, nem vou encaminhar para endócrino, vou encaminhar para a doutora Mariane, porque ela ajustando o ferro, o TSH já ajusta em várias vezes. É. E tem que lembrar que também que na gestação o TSH tende a ter uma Sim, alteração natural, né? sim, Tem isso também. Mas eu sim. pego o paciente que a gente tem que tomar cuidado, assim, até com o diagnóstico do hipotiroidismo. É assim, gente, a gente começa a falar de um assunto quando vê já tá Puxa, em outra, que uma coisa puxa a outra, né? Mas eu tenho experiência com pacientes que às vezes está fazendo como se fosse um hipotiroidismo subclínico, mas é deficiência de minerais, sim. zinco, selênio, né? A gente suplementando tirosina, o ferro. Só de suplementar esses nutrientes, o TSH já normaliza. E assim, né? A gente entrou no tireoide, só falar uma coisinha. Muita gente tomando remédio para tireoide também, né? E não controla, não controla, não controla, por quê? Não é só sobre o remédio, é sobre os micronutrientes também, né, doutora? Exatamente. É uma realidade É, super comum também. infelizmente.
né? Infelizmente. Então, os tratamentos indicados, né? Quando a doutora fala dessa infusão, é como se fosse tomar um ferro, assim, falar de forma leiga, como se fosse tomar um sorinho na veia, só que de Isso, ferro, é isso? é isso. Aquele soro As bem pessoas. escuro, às vezes você já foi em algum pronto-socorro, alguma coisa, viu aquele parecendo soro de Coca-Cola? É o Noripurum, né? Olha Geralmente só. a gente dilui não, até num soro maior, né? Eu costumo fazer 2 ampolas para 250 ml aí, bem diluído, para realmente a pessoa não ter nenhum mal-estar, assim, sem pressa. Que legal, que legal. Nossa, gente, olha, e assim, olha, uma coisa que me dói muito de ver é que assim, a mulher, ela menstrua, né? Então, você fez a menarca lá, vamos supor, com 10 anos, que tá cada dia mais precoce, infelizmente, né? Antes era mais tarde, agora tá cada vez antes, a primeira menstruação. E você fica perdendo sangue a sua vida inteira. Como que não vai abaixar seu estoque de ferro? Se o ferro tá ligado ao sangue, gente, vai abaixar, em algum momento vai abaixar, não é em todo mundo, mas em grande parte vai abaixar. Em que momento se olha para essa mulher e fala assim: olha, você tá perdendo, né? Tem um fluxo maior, ou vamos revisar seu ferro como que tá, né? Existe, isso é novo. Relativamente novo, né? Faz um tempo, mas ainda é relativamente novo. Para muitos profissionais, ainda não entrou muito isso, né, essa dinâmica na cabeça, mas a gente perde sangue a vida inteira e ninguém analisa a nossa ferritina. É muito importante que, principalmente em épocas de menstruação, enquanto você está menstruando, aí você consuma mais alimentos ricos em proteína, em ferro, como eu falei para vocês, né? Que as fontes animais. E dose aí ao longo da sua vida para ver se em algum momento você vai precisar repor. Principalmente na fase de buscante, buscando gestação, na fase de gestante, na fase de porpério, essas são as fases principais que você está querendo gerar uma vida ou amamentar, né? Mas nas outras fases também é muito importante. Sim. Perfeito. Gente, se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui, que a gente já está finalizando. Hoje vai fazer quase 1 hora, doutora. Passar rápido, né? Passa rápido. E sabe o que eu queria falar para vocês, gente? Para bebezinhos e criança, nós temos a nossa linha, que é a linha do bebê vitaminado. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Que tem o ferro que porque bebê não faz injetável, né? Não. Aí já, aí já não Não, dá, né? Daí a gente tem a não linha dá. assim, gente, do ferro, tá? Esse é um ferro Albion, test free, que é um ferro de absorção melhor, né, doutora? O Albion, né? E Com daí a certeza. gente dá de acordo com o peso de quilo do bebê, tá? Daí, para quem é bebê e criança, nós temos esse tipo de ferro. Mas aí, para os adultos, a gente já pode fazer o injetável, Sim, com certeza. que é a É muito quantidade que. legal essa questão, né, do ferro quelato, né? Quando ela fala esse Albion, né? Ele tem uma biodisponibilidade maior, né, Jaque? Ou seja, ele é Sim, mais absorvido, não tem tantos efeitos colaterais, esses gastrointestinais que a gente estava falando, né? E a questão do sabor, né, também, ele é mais palatável, né, exato. para criança. Sem pôr açúcar. Ah, então. Tem E por aí, gosto de doce de leite, porque eu vejo por aí um monte com sabor doce de leite. Por isso que a gente né, lançou a nossa linha, para não ter esses sabores aí, né? E, entendi. doutora, porque os ferros tradicionais têm sabor, né? Eles colocam, mascaram, né? Mas esse daqui, Uhum. ele não tem esse sabor de doce de leite nem açúcar. E o ferro que sobra, esse ferro que não é absorvido também, eu já li assim que ele acaba sobrando e sendo alimento para bactérias ruins ali, Pode naquele acontecer, intestino, né? pode acontecer. Acaba prejudicando ainda mais e causando ainda mais desbiose nesse paciente. É verdade mesmo. Fezes Você. escuras, né? Isso. E Temos que aí, observar. você falando do bebê, né? Até estava conversando com a Jaque, né? Que já teve várias diretrizes falando assim para introduzir depois que acaba, né? O aleitamento materno exclusivo, mas a gente tem antecipado isso, né, Jaque, para os seis Sim, meses de vida, 2, 3 meses de vida, né?
de 1 a Já 2 pode entrar. miligramas quilo dia, né? Sendo que em prematuros às vezes chega de 3 a 4, né, miligrama quilo dia. Então, até para bebês aí a conduta também é uma coisa individualizada, né? Então, às Ok. vezes, como eu atuo ainda em medicina de saúde da família, eu percebo às vezes que chegam crianças para mim com 9 meses que a mãe começa dando certinho, né? Vitamina A, D e o ferro. E aí, em determinado momento, para. Eu falo, mas por que você parou? Né? Que a gente gosta que vai até, geralmente, até os 2 anos de Sim. vida, imprescindível, ainda quando ainda não tem essa fonte proteica adequada, né? Um consumo adequado de carne. Então, até os 2 anos é fundamental aí para as mamães ficarem atentas com a suplementação do bebê, né? Prematuros também é muito importante começar antes, né? Isso. Bebezinhos prematuros, começar antes essa reposição de ferro. É importante analisar também os exames dessa mãe gestante, né? Se a mãe finalizou a gestação com uma ferritina lá embaixo, esse bebê, é o que a gente conversou até agora, vai precisar um pouco antes, não só aos 6 meses começar com o ferro. Perfeito. Isso. É isso mesmo. Gente, eu acho que ficou bem claro, mas se ficou alguma dúvida, vocês podem ir mandando ou mandando depois. Inclusive, doutora, eu quero falar, só para a gente finalizar, um minutinho, sobre a biorressonância que nós fizemos aí. O pessoal acabou mandando um pouco de dúvida aqui, né? Eu postei o exame de biorressonância, que é um exame. Melhor a doutora, explica. Então, gente, o exame de biorressonância ele é muito bom para detectar. Eu falo assim, eu não posso afirmar que o paciente tem alergia, que até mesmo quando a gente faz prick, PET, teste, né, é complicado falar assim, é alergia. Então a gente soma a questão do exame ao quadro clínico do paciente, porque ele vai fazer uma leitura do campo magnético, é baseado na biofísica, tá? Então, as interpretações podem ser alergia, intolerância ou uma má digestão, né? Então, a gente fez aí no Yuri, né, no filho da Jaque. Eu faço em todos os pacientes que se consultam comigo, né? E aí a gente vê alimentos, mas a gente também vê presença de metais pesados, né? Que Muito a legal. gente sabe que está relacionado, assim, atrapalha para quem está tentando, né? Gestar principalmente o alumínio. E mais uma vez, o alumínio, às vezes você tem a carga aí de uma vida inteira, não é porque você parou de usar agora, né, o desodorante de alumínio que você não está intoxicada por alumínio, né? Então é Sim. muito importante, né, a gente ver se você está com esses metais pesados e também consegue fazer uma triagem, um rastreio de órgãos saudáveis. Então é um exame muito interessante, né? Ele está incluído na minha consulta, né? Isso foi uma dúvida bem Olha, perguntada e questionada para mim. Então, um paciente que passa pela consulta, né, de nutrologia, eu incluo tanto a biorressonância quanto a bioimpedância. Mas no caso de crianças que às vezes já tem um segmento com um pediatra e fala, doutora, eu quero fazer só o exame, eu quero saber só a questão dos alimentos. Tem também a opção de fazer só o exame de biorressonância, tá? que Então tem legal. essas duas opções aí. Muito legal. E eu queria dar o meu relato, não só para ficar registrado aqui. Outro dia eu até falei nos stories, não sei nem se a doutora chegou a ver, em relação ao resultado da biorressonância, né? Primeira vez que o Yuri faz. E eu também nunca tinha tido contato de fazer realmente. E assim, veio bem de encontro às coisas que não faz bem para o Yuri. Então, o que que eu queria relatar? Por exemplo, a gente tinha ido viajar para a praia. E Yuri se jogou no camarão. Ele queria camarão, ele acordava, falava café da manhã, ele falava camarão. Eu falava, não, camarão é no almoço. Ia pra praia, ele já queria camarão. E assim, o Yuri constipou muito nessa viagem. O intestino dele é muito bonitinho. E ele constipou nessa viagem de camarão, que não foi esse ano. E eu não tinha entendido por quê, né? Mas depois que eu fiz a biorressonância com a doutora Mariane e deu a camarão, uma intolerância a camarão, eu consegui entender perfeitamente o que aconteceu. E nessa vez agora da férias de julho, nós viajamos e fomos tipo pra uma fazendinha assim, e lá ensinava as crianças a fazer paçoca com amendoim. Então eles quebravam o amendoim naquele pilão, tarará,
e fazia paçoca. Ele também daí comeu paçoca, feito na hora, que ele que fez, né? E voltou super constipado. E daí a gente assim, nossa, é porque tá viajando que tá constipando, né? Então, olha só que interessante. Foi as coisas que deu nele e deu milho também. E é uma coisa que o milho, a ervilha, assim, tinha coisa que eu não imaginava, gente, mas Transgênicos, né? Muito. transgênico, mas ligando uma coisa na outra, assim, você vê que é perfeitamente como o exame dá certinho. Sim, eu falo que é um exame assim, é totalmente diferente, né? De todos os pacientes que eu atendo, não existe um exame aqui igual ao outro. Tem paciente que tem quase tudo, tem paciente que É, poucas restrições, né? Tem de tudo aí. olha só. E assim, gente, se todo mundo pudesse fazer o que eu falei, indico para todos, porque a gente consegue ter noção do que é interessante para você e o que não é. Quer dizer que você nunca mais vai comer? Quer dizer que o Não. Yuri nunca mais vai comer camarão? Não quer dizer isso, mas quer dizer que quando ele for comer, eu não vou deixar ele comer de café da manhã, almoço e jantar, né? Eu já tenho E essa você já vai noção. esperando aquele efeito, né? Você já vai evitar, né? Aquele alimento, né? E isso assim, porque alimento a gente sabe que tem pacientes que têm enxaqueca, tem paciente que mexe com a questão intestino, estômago, alergia de pele. Então a manifestação de alergia e intolerância são diversas. Então você tendo, né, um rol de alimentos, eu tenho basicamente 60 alimentos, né, dos mais comuns, né, Jaque? Sim, E é absoluto. interessante a subdivisão, porque castanha, tem castanha do Pará, caju, amêndoa, amendoim, nozes, né? Não é só um grupo, né? O ovo é dividido Muito entre complexo. clara do ovo, gema do ovo, diversos tipos de carne. Tem até a parte de verduras e legumes, que a gente acha porque verdura e legume também não vai ter uma aversão. Eu já tive um paciente que, por exemplo, dava couve-flor, brócolis, Olha, espinafre, ele se sentia extremamente estufado, distendido quando comia esses legumes, as para você crucíferas, ter olha que noção. legal. Olha só. Por isso Então que todo mundo tinha que é fazer, muito curioso, é bem né? legal. E assim, o que atrai mais é que ele não é invasivo, né? Tem um bom custo-benefício, né? Não precisa furar a criança, né? E a questão até que já que gravou o vídeo, né? São de bebês, né? Que Nossa. tem a questão de diarreia, sangue nas fezes, né? Ou já começa com uma dermatite na pele. Então eu faço em bebês desde o nascimento, né? Então a gente faz a biorressonância no bebê para a mãe poder evitar aquele alimento durante a amamentação, né? Então é muito mais tranquilidade para ela, porque às vezes ela até retira alimentos que não precisariam ser Exato. tirados e aqueles que precisava ela ainda não tirou da É. alimentação dela, né? E para de Então amamentar. facilita na amamentação e para de amamentar, que é essencial, né? E já aproveita para a introdução alimentar do bebê, né? Então, para as duas fases aí da vida da criança. Nossa, e nós estamos no agosto dourado, que é o mês de incentivo à amamentação, Amamentação. gente. Olha que informação importante. Quantas mulheres poderiam dar continuidade na amamentação se descobrissem, né, esse exame antes, para identificar quais alimentos que dá para ser consumidos e quais não dão para ser consumidos ainda, né? Ô, É. doutora, esse exame, uma dúvida que colocaram na caixinha. Esse exame, ele é feito quantas vezes, assim, de quanto em quanto tempo a gente precisa refazer? Ó, pela questão dos alimentos, eu não costumo ficar refazendo os exames, porque a partir do Ótimo. momento que você tem uma alergia, uma intolerância, dificilmente você vai deixar de ter aquilo. Eu falo que muitas vezes muda a manifestação. Então, tem criança, por exemplo, é alérgica à proteína do leite de vaca. Aí ela faz muito quadro de amidalite. Aí ela vai lá, tira aquela amígdala. Então ela para de fazer amidalite. Ah, então curou da amidalite. A mãe continua ofertando, às vezes, o leite sem saber que a criança tem esse APLV. E aí, como ela não tem esse órgão de barreira, o que ela começa a ter? Otite, que é infecção de ouvido, pneumonia. Eu falo que só muda o órgão-alvo da Olha, alergia. Ela não deixou de ter a alergia, né? Isso é muito comum acontecer. Agora, a questão dos metais, a gente já pode até repetir
para ver se, né, se desparatizou, né? Porque a gente fez parasitas várias vezes. Eu Olha. considero uma vez só. Ai, que legal, gente. Então, assim, vale a pena fazer, porque você vai ter, assim, um relatório com todos os alimentos ali, e o alimento que é legal, que é interessante, o que não é Sim, interessante para você, né? E, ó, muito, eu recomendo demais, né? E depois meus pacientes podem chegar com a listinha para mim, que eu monto a dieta de acordo também. com, né? Com a necessidade. Eu acho bem interessante. Doutora, tem algo para acrescentar? Eu queria que a doutora também depois finalizasse falando onde é a clínica, que perguntaram aqui. Sim. Ah, eu acho que a gente falou bastante, né? Falamos até a mais, que a gente acaba entrando em outros assuntos, né? Mas eu já acho que essa live aí abriu o olhar de quem está assistindo, né? Quem assistir também essa live gravada aí, para se atentar, né? Não só se for passar comigo, mas passar por outro médico, outro especialista, até mesmo pedir para acrescentar esse tópico aí nos exames. Ferritina, índice de saturação de transferrina, né? Porque a causa da sua fadiga, às vezes você tá aí tomando polivitamínico, a goma para o cabelo crescer, e na verdade você precisa, em primeiro lugar, de ferro, É verdade. né? Então, foi um prazer, uma honra, né? Eu conheço a Jaque faz tempo, ela já foi minha nutricionista, né? No meu projeto de Aí, formatura. E aí depois a ficou gente linda. nem era médica ainda, né? E hoje, como médica, a gente faz essa parceria aí tão legal, né? Ajudando tantas mamães, tantas crianças, né? Eu falo que é muito bom se unir por esse bem aí, né? E meus atendimentos eu faço de forma presencial aqui em Marília, na Clínica Prose, que fica na rua Rio Grande do Sul, 466, que é próximo ao Patriota, ao Bar do Sato, aqui fica no meio do quarteirão, né? Tá maravilhosa, a clínica tá Tá bem linda. aconchegante, né, Jaque? Perfeita, tá linda. Vocês Também faço precisam ir. atendimento. E vocês estão convidados. E também faço atendimentos presenciais em São Carlos, na Clínica Harmonize, uma vez por mês, aos sábados, tá? E também a telemedicina, né? A única coisa que ainda não consigo é fazer a biorressonância por telemedicina, só faço ela de forma presencial. Mas do restante dos atendimentos, tranquilo, né? Já que fazer online, pacientes aí que precisam de suplementação de ferro endovenoso, a gente faz a prescrição por assinatura eletrônica e a pessoa administra na cidade de origem sem problema, né? E agora, programando para o início de setembro, começar as infusões aqui no consultório, né? Tava fazendo, né? Reformando a sala dos injetáveis, então aqui eu também vou fazer a administração do ferro. Olha, gente, que demais. As minhas pacientes online, várias passam com a doutora, né? Eu Isso. encaminho, né? Porque é importante, né? Ter um olhar médico, dessa parte de nutrologia. Então, quem puder, passe sim, passe sim. E assim, olha, vocês viram quanto conhecimento? Quanto que eu aprendi já nessa live? Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. E aí Foi segue aí muito. no Instagram, que aí tem alguns vídeos que eu posto, o contato, né? Isso mesmo. Vamos trocar figurinhas. Se alguém que assistiu aí o gravado tiver dúvida, né? Pergunta pra gente inbox também que a gente responde, tá? No direct. Que legal. Que legal, ótimo, gente. Olha, doutora, vamos combinar mais vezes, porque assim, ó, não foi nem. Tem tanto assunto, não foi Não, nem tem 10%. muito. Já tô aqui com a minha cabeça. Qual vai ser o próximo? Porque tem muita coisa legal pra gente trazer, né? E se vocês podem sugerir também, tá bom, pessoal? Vão acompanhando a doutora lá.
acompanhem o meu também. E quando vocês estiverem querendo live ou com mais dúvida em assuntos, nós vamos abordar por aqui. Porque assim, hoje em dia é Vamos como se sim. fosse aula, né? Deixa aqui gravado, vocês assistem, tiram as dúvidas, podem parar, voltar no assunto, mas para que a gente faz isso? Nossa intenção é cuidar da sua saúde, é para que você seja Sim. protagonista aí da sua saúde. Independente se você for passar comigo, for passar com a doutora, Exato. importante é que você se cuide, né? A gente está aqui para levar informação, né? E sempre lembrar, cuida aí do seu corpo, que é muito importante, mas cuida da sua alma e cuida do seu espírito também. Busca Deus, né? E vai buscando a Com sua melhor certeza. versão, né, doutora? Com certeza, né? A gente tem que enxergar a saúde assim, né? Eu coloco um slide, né, no meu atendimento que eu falo que é multidimensional mesmo. A gente tem que cuidar do físico, mas tem que cuidar do emocional, do espiritual, né? Tudo interligado aí, né? É mesmo, é importante. Mas vamos juntas, né? É isso mesmo. Muito obrigada, gente, por quem passou por Obrigada, aqui. Depois gratidão. ai, que gostoso. Deixem seus recadinhos aqui, se vocês gostarem. E vão lá conhecer a clínica Quem é de Marília. Quem não for, vai marcando com a doutora também a teleconsulta. Boa noite para todos. Obrigada. Boa Obrigada, noite. Deus abençoe, Deus doutora. abençoe. Boa noite. Boa Obrigada. noite, obrigada.